A paz do Senhor Jesus a todos vocês, e hoje nós vamos refletir no nosso devocional sobre construção e estar pronto para receber a bênção para construir. E para isso nós vamos refletir lá na vida de Neemias, que reconstruiu os muros de Jerusalém. Neemias aí tem uma história, de construção com dificuldades, mas com a bênção de Deus. Ele estava atento ali o tempo todo. Mas uma característica muito bacana de Neemias é que ele tinha um coração apaixonado por Deus, no meio de um povo ali que estava cativo, que tinha sido ido para o cativeiro ali, e aí estava tudo destruído e ele ficou sabendo, que os muros estavam destruídos, que o povo estava sofrendo, e ele estava ali, servindo o rei alegremente e vivendo a vida dele, mas isso não foi algo que deixou ele feliz, eu tô bem, problema dos outros. Não, Neemias tinha um coração contrito e tinha amor ao próximo, e ele se condoeu pelo povo dele, e ali ele chorou, diante do Senhor e falou: Senhor, eu gostaria de fazer algo pelo meu povo, mas quem sou eu, Ali ele estava numa condição de escravo, servindo o rei, e mas ele sabia de quem ele era filho, ele conhecia o Deus de Israel, e ali ele confessou os pecados diante do Senhor, os pecados dele, do povo, das gerações antepassadas, e clamou ao Senhor por um socorro. E aí nós vamos ler lá em Neemias, capítulo 2, versículo 1, eu quero ler na versão atualizada, tá? Porque tem um detalhe importante aqui, que nessa versão traz, eu não sou teóloga, então na versão Almeida fala assim, vou ler um pouquinho aqui na versão Almeida, tá? O que diz? Diz assim: sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º, ou seja, tem assim, a gente teria que entender de teologia para entender todo esse tempo. Na versão atualizada, olha o que diz, tá? Diz assim: o que vou contar aconteceu há 4 meses mais tarde, Ou seja, 4 meses mais tarde de tudo o que aconteceu, que ele orou, buscou o Senhor, Então, assim, aconteceu há 4 meses mais tarde, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Gente, a gente falando de obras, Vocês vão talvez escutar um barulhinho aí de trator, com aquela engate de ré, e assim, já é a trilha sonora aqui do nosso tema, que na construção, às vezes tem barulho, às vezes tem alguma questão aí, a gente vai ter que saber lidar com isso, tá? Então, se aparecer um sonzinho, não liga, tá? Presta atenção na palavra e não perde o foco para que você consiga construir aí em 2025 um grande legado, tá? E aí aconteceu no ano de Artaxerxes, Há 4 meses, como a gente tinha lido, um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei vinho e servi. O rei nunca havia me visto triste. E aí, outra característica aqui, de Neemias, ele sempre era uma pessoa alegre, sempre uma pessoa servindo com alegria, ainda ele estando num papel de escravo, num lugar que não era o lugar dele, não era o povo dele, ele fazia tudo com excelência e alegria. Tanto que o rei não havia o visto triste, Ele era uma pessoa o quê? Feliz, uma pessoa que buscava o Senhor, que tinha a alegria do Senhor, Que a alegria do Senhor é a nossa força. Porém, ele estava sim abatido, porque ele estava triste. Mas, gente, lembra do detalhe, fazia 4 meses que ele já estava buscando a Deus, clamando a Deus, o coração dele estava derramado diante do Senhor. Ele estava entristecido pelo povo, ou seja, era uma dor altruísta, E ele queria fazer algo, O Senhor tocou o coração dele e ele buscou. Ou seja, às vezes a construção não vai acontecer no momento em que você quer. Você precisa primeiro buscar sabedoria de Deus. Então, vamos lá. Se você está pensando em construir algo, eu não sei o que você está buscando aí para a sua vida, mas você tem algo que você deseja muito, que queima no teu coração e que você quer construir. E o que você precisa fazer? Não pensa que vai ser mágica, É todo um processo. Mas em primeiro lugar, apresente isso a Deus. Somente Ele vai entender o que você precisa e vai preparar aquele ou aquela que vai te abençoar no momento oportuno. Então, Neemias ficou ali 4 meses, jejuando, chorando, clamando na presença do Senhor. Porém, dentro desses 4 meses, ele não tinha se abatido. Mas em um determinado momento, nós somos assim, O ser humano é assim. A palavra já diz que a esperança adiada, tem um provérbio que diz, a esperança adiada
entristece o coração. E aí, nesse momento, Neemias já não estava mais aguentando, né? E quando Neemias já não tinha mais forças e que ele se entristeceu, porque estava sendo adiado o sonho dele, ele estava entristecido com aquela situação, mas ele, lembre, ele já estava buscando, ele estava clamando, ele estava jejuando, porém, ele achou que não ia acontecer nada, mas Deus não desperdiça nada e ele sabe qual é o seu limite. E quando chegou o limite de Neemias, o Senhor o abençoou. A tristeza resplandeceu nos olhos dele. E como ele sempre era uma pessoa feliz, uma pessoa que sempre confiou no Senhor, uma pessoa que sempre serviu com excelência, não importasse aonde ele estava, o rei percebeu ali que ele não estava bem. E aí falou, Neemias, o que está acontecendo? Porque ele nunca havia, né? Depois vai vindo ali no decorrer, a gente vai ler depois mais um pouquinho. E aí o rei percebeu, né? E aí foi o momento da bênção de Neemias chegar. Vamos continuar? Eu vou continuar lendo na Almeida, tá? No capítulo 2, e aí nós vamos ler do 2 em diante. E diz assim, o rei me disse, né? Depois ele ter ali visto que ele estava triste, o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Tipo assim, você não está doente, por que você está triste? Não é isto, senão tristeza de coração. Ou seja, o rei, em sua sabedoria, percebeu que aquele servo fiel, aquele servo bom, estava triste em seu coração, né? Resplandeceu. Mas quem permitiu isso? Deus, porque Deus comanda o coração dos reis e dos governantes, né? E aí o rei percebeu. E aí, então, temi muito em grande maneira, ou seja, ele ficou com medo, tipo assim, meu Deus, o rei tá falando isso, vai me matar, né? Tipo assim, tá percebendo a minha tristeza, eu tô desagradando o rei, eu sempre fiz um trabalho de excelência, mas ele percebeu a minha tristeza, né? E aí ele temeu, porque nós somos humanos, né? A gente não quer às vezes mostrar, a gente tem vergonha, tem medo do que pode acontecer, mas o Senhor estava no controle de tudo. E aí o rei disse, ele disse ao rei, né? Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros do meu pai, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo. E o rei me disse, que me pedes agora? Né? Assim como Jesus muitas vezes chegava, né, para as pessoas ali que estavam enfermas ou em alguma situação de dificuldade, Jesus perguntava o quê? E aqui o rei representa esse amor de Deus. Muitas vezes o Senhor vai te colocar diante de situações que é o próprio Deus te perguntando, assim como Jesus fazia. Jesus, ele não ditava o que ia acontecer. Jesus, ele perguntava, o que queres que eu te faça? E aqui o rei fez essa pergunta para Neemias, né? O que me pedes agora? Então, orei ao Deus dos céus, ou seja, e ele ainda perguntou, ele pediu sabedoria, orei a Deus, meu Deus, o que eu peço agora? Será que você sabe o que você quer? Se hoje Deus te perguntasse, o que eu faço por você? O que você quer? Você teria sabedoria para pedir exatamente aquilo ao qual você precisa para que o seu sonho seja realizado? Então, assim, Neemias, ainda que tivesse orado há 4 meses, né? Ele estava ali em clamor de alma, mas aqui ele precisou o quê? De sabedoria. Então, ele fez o quê? Orou a Deus, né? Então, orei ao Deus dos céus e disse ao rei. E aí ele vem com a resposta. Ele orou, buscou a resposta de sabedoria, porque só Deus sabe. Os propósitos dele são muito mais altos do que os nossos. E ele sabe daquilo que a gente precisa. E aí ele respondeu ao rei. Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em sua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentado ao lado dele. E aqui você vê a bênção de Deus no casamento, né? Na comunhão, em um casal abençoado, que nós vamos ver o quê? Ele estava junto com a sua rainha. Então ele concorda depois, né? Na versão, eles concordam ali com
com o legado, né, com a direção de Neemias e com o pedido de Neemias, né? Mas aqui eles estão o quê? Alinhados. E Deus, ele ordena a bênção, né, no casamento. Isso aí já é para outra coisa. A gente faz um devocional que sabe sobre casamento, tá? Mas ele estava ali junto à rainha, né? A rainha e ele. Quanto durará? E ele pergunta, né? Quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, aposentando-lhe eu certo tempo. E disse mais ao rei: se o rei parece bem, deixe-me cartas para os governantes da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa que eu houver de entrar. E o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. E o rei, né, no caso, deu tudo isso para ele, segundo a boa mão de Deus sobre ele. Ou seja, o rei concordou, ou seja, era um casamento alinhado, ele não fez nada por ele mesmo, ou seja, teve um acordo. Deus, tanto, a concordância assim, quando Deus faz é tão perfeito que o rei e a rainha concordaram, ou seja, houve uma concordância entre o céu e entre o casal, não houve nenhum tipo de discórdia, foi completamente abençoado. E além de ele, se aposentar, seria o quê? Tirar um afastamento para poder ir edificar, ou seja, o rei ficou sem um dos melhores funcionários dele ali por um tempo, ou seja, o rei falou, tudo bem, eu vou te dar esse tempo para você ir lá reconstruir. E ele ainda pediu o quê? O recurso, né, as cartas para passar pelas cidades e tudo para que tudo desse certo. Ou seja, Neemias tinha um plano completo. Ele sabia do que ele precisava, ele pediu exatamente aquilo que ele precisava e tudo isso foi concedido principalmente por essa palavra aqui, né? E segundo a boa mão de Deus que estava sobre mim. Ou seja, foi a presença de Deus. Em tudo Deus acompanhou Neemias, né? E tudo foi conforme a vontade dele. Mas por quê? Porque Neemias amou em primeiro lugar a Deus o tempo todo. Neemias servia com excelência. Neemias teve um coração altruísta. Ele quis o bem para o povo também. Ele era muito abençoado e ele também queria abençoar o seu povo. E você? Será que você já sabe o que você quer? Será que você apresentou os seus planos ao Senhor? Será que você está preparado e capacitado para a hora que chegar a grande pergunta, você ter o que apresentar? Muitas vezes nós vamos ter que fazer um esforço anterior, né? Ter essa excelência antes, estar preparado. Neemias provavelmente era um cara estudado, que sabia o que precisava, que tinha o recurso ali intelectual e ele sempre deveria estar aprendendo com o rei, por isso o rei gostava tanto dele. Então, quando você estiver aí pensando em construir, já começa a se capacitar. Não fique esperando o dia que a bênção vai chegar, não. Se prepara, se capacite, busque no Senhor, para que quando Ele vier a você e perguntar o que você precisa, você saiba tudo o que você precisa, você tenha todas as ferramentas intelectuais para que o seu plano dê certo lá na frente, porque a gente precisa saber edificar. Quando a gente vai começar um plano, a gente tem que saber se vai conseguir concluir ele. Então, a palavra hoje é: construa sim, mas em primeiro lugar, busque do Senhor o projeto, esteja no centro da vontade de Deus, sonhe os sonhos de Deus e com certeza o Senhor vai prosperar e vai chegar o dia, Ele não vai deixar passar o seu limite. Quando você estiver no seu limite, o Senhor vai vir e vai intervir, mas faça a sua parte. Não desanime. E se realmente for a hora que não tem mais a sua parte, Deus vai saber. Mas enquanto você ficar de braços cruzados, ficar sem correr atrás, ficar sem planejar, sem estar com tudo pronto o projeto, Deus não vai fazer com que o rei te observe, né? O grande rei dos reis não vai te observar. Então, esteja pronto. Faça a sua parte, coloque a mão na massa, busque conhecimento, saiba exatamente o que você quer, quanto que você precisa, aonde buscar, quais as pessoas que vão estar alinhadas com o seu projeto, para que quando o rei olhar para você, você esteja pronto para falar, assim como Jesus quando perguntava: o que queres que eu te faça? Né? E as pessoas tinham que saber a resposta. Então que você esteja pronto para esse dia, porque eu creio
que Ele está chegando. Mas para isso, continue se esforçando, para que na hora certa, o grande Rei dos Reis se curve para você e pergunte: o que queres que eu te faça, que será concedido, tá bom? Deus abençoe a sua vida e grave essa palavra no seu coração, e que seja um ano de construção, que seja um ano de edificação e que você seja muito abençoado na presença de Deus.